Olá, vou contar a história da minha melhoria. A minha história pode parecer misticismo, mas tudo isto é minha própria experiência. Tenho 330 anos agora, nasci durante o reinado do imperador Kangxi, da dinastia Qing. Na verdade, 330 anos não é assim tão velho. Conheci pessoas com mais de 2.000 anos e ouvi dizer que existem pessoas com mais de 5.000 anos que ainda vivem no mundo dos humanos. Nasci em Chengdu, na província de Sichuan. Nessa altura eclodiu uma guerra e a nossa família fugiu para as montanhas da Bashan. Infelizmente, houve um deslizamento de terras e só eu consegui escapar. Tinha 30 anos na altura. Vaguei pelas montanhas durante mais de 10 dias. E quando já estava à beira da fome, fui salvo por um taoísta. Este foi o meu futuro professor. Nessa altura, o mestre cultivava nas montanhas há mais de 700 anos. Nasceu na dinastia Tang e, embora tivesse vivido centenas de anos, parecia mais novo do que eu. Como já tinha atingido a perfeição plena, aceitou-me como discípulo. O método de cultivo na sua escola era muito simples. Bastava dormir muito. Após o meu primeiro treino, dormi durante mais de um mês e ao acordar percebi que meu corpo tinha mudado muito e tinha muito mais força. Então o professor disse-me para ler o cânone taoísta, Tao Te Ching, e depois voltar a dormir. Foi assim que decorreu meu treino. Li e depois adormeci. O máximo que dormi de uma vez foi mais de 2 anos. Passaram mais de 60 anos e alcancei os primeiros resultados. O meu terceiro olho celestial, abriu-se. O círculo energético celestial foi totalmente ativado no meu corpo. E surgiram muitos superpoderes, como o Bigo, a capacidade de viver sem comida, a telecinesia, a levitação, a telepatia, a translucidez do corpo humano e outros. Desde que comecei a cultivar, a minha aparência não mudou. Ainda pareço ter 30 anos. Então o mestre disse-me para regressar ao mundo humano e viajar para lá durante 3 anos. Ele disse que se eu me afundasse, ganhos mundanos, fama e sentimentos, se este mundo colorido me encantasse, eu não deveria mais regressar às montanhas, e ele não se preocuparia mais comigo. Mas se durante esse tempo eu não sucumbisse às tentações mundanas, deveria regressar às montanhas e ele continuaria a ensinar-me coisas de nível superior. Viajar pelo mundo não é fácil. Havia muitas regras que não devia quebrar. Primeiro, não me foi permitido usar nenhum dos meus superpoderes. O professor bloqueou-os, incluindo a capacidade de viver sem comida. Ou seja, tinha de pensar constantemente onde encontrar comida. Segundo, não me era permitido comprar comida com dinheiro, mas só era possível recebê-lo sob a forma de esmola. Era também proibido roubar, cometer adultério, beber álcool, etc. Ao mesmo tempo, o professor observava-me constantemente com seu olhar que tudo vê, e se eu violasse um único requisito, o caminho para o aperfeiçoamento com este professor estaria completamente fechado para mim. Como eu era um jovem forte e vigoroso, pedir esmola era muito difícil. Era frequentemente repreendido e poucas pessoas me davam comida. Primeiro fui para Vainan, na província de Shanxi, depois para Tongguan. E aí, finalmente resolvi o problema da comida. Em Tongguan, comecei a trabalhar para um proprietário de terra chamado Liu. Quando cheguei junto dele, disse-lhe que só precisava de um sítio para viver e de comida, e que não precisava de dinheiro. Ficou muito feliz e tratou-me bem. Não tinha vontade de ir para outro lugar. Assim, vivi com ele durante 3 anos sem quebrar nenhuma das regras estabelecidas pelo meu mestre. Depois voltei para as montanhas, para junto do meu mestre, e continuei a cultivar. A cada 3 ou 5 anos descia das montanhas e viajava durante vários anos. Por vezes, o professor ia comigo, o que não me permitia relaxar. Já não podia, como da primeira vez, simplesmente viver com alguém, tendo de pedir esmola todos os dias. Ao longo dos muitos anos de peregrinação, sofri muitas amarguras e dificuldades, mas nada conseguiu abalar a minha determinação em melhorar. Nunca interferimos em assuntos mundanos. Desastres naturais, guerras e coisas do gênero ocorrem de acordo com um plano pré-estabelecido. E se alguém o violar, será punido por isso. Sei que muitas pessoas mundanas se interessam pelo desenvolvimento espiritual, mas nem imaginam quanto sofrimento têm de suportar neste caminho. Mais de 200 anos depois, cerca de 1 ano antes da queda da dinastia Qing, o meu professor faleceu deste mundo e apenas eu permaneci na nossa escola de cultivo com o tiozinho.
O objetivo final do cultivo é tornar-se um santo imortal, mas na nossa escola só se pode atingir o nível de regresso dos 5 Ti às origens. Isso ainda está muito longe do objetivo final. O corpo do professor manteve-se incorrupto. Coloquei num templo antigo, mas depois um incêndio deflagrou neste templo e o corpo do professor transformou-se em cinzas. No entanto, não há nada de triste nisso, dado que se trata apenas de uma casca de corpo mortal. Continuei a cultivar em completa solidão. Para pessoas como eu, o maior sofrimento é a solidão. Passei a maior parte do meu tempo em meditação. Por vezes, não saía da contemplação durante mais de 1 ano. Depois, saída de meditação e, passados alguns dias, voltava a mergulhar nela. Não vi ninguém durante 10 anos. Passei a maior parte desse tempo em silêncio. Assim, para ultrapassar a sensação de solidão, comecei a viajar. Desde 1960, tenho viajado constantemente e, ao mesmo tempo, melhorado os meus conhecimentos. Em 1988, finalmente alcancei o nível mais elevado de aperfeiçoamento na nossa escola, e todos os meus superpoderes tornaram-se o mais fortes possível. Possuo todas as capacidades de que já deve ter ouvido falar, e são muito mais poderosas do que as dos médiuns, mágicos e vários mestres que demonstram as suas capacidades em público. Quando viajo pelo mundo dos humanos, os meus superpoderes já não estão bloqueados e posso usá-los quando quiser. No entanto, não posso interferir nos assuntos das pessoas mundanas, mesmo as mais insignificantes. Caso contrário, serei punido e privado de todas as minhas capacidades. Na verdade, todas essas capacidades são inatas, e cada pessoa possui-as. Aliás, nem precisa de fazer qualquer prática. Basta livrar-se dos desejos e sentimentos mundanos, bem como das ideias humanas, recuperar a clareza mental e tornar-se completamente você mesmo. Então, todas estas competências se manifestarão, mas é muito difícil conseguir isso. Depois de atingir a perfeição, vaguei pelo mundo durante 5 anos. Observei as pessoas e as suas vidas. Tudo o que faziam parecia-me sem sentido. Também conheci muitos cultivadores como eu. Quando ando na rua, as pessoas comuns não me conseguem reconhecer e também não veem quantos seres divinos e diversos espíritos malignos existem no mundo atualmente. As pessoas costumam menosprezar os mendigos sem abrigo, mas posso dizer que há muitos entre eles com grande força espiritual. O destino do homem e o desenvolvimento da sociedade humana estão todos sob o poder dos deuses e dos budas. Do nascimento à morte, toda a trajetória de vida do homem está predeterminada. Até mesmo uma ninharia como um fio de cabelo perdido é prevista com antecedência. O que é que um homem terá de fazer exatamente, o que terá, tudo isso já foi decidido há muito tempo. Os esforços humanos, na sua essência, apenas seguem um curso predeterminado de acontecimentos. Pode não acreditar. Parece-lhe que muito na sua vida foi conquistado através de seus próprios esforços e perseverança. Mas se olhar através dos superpoderes, verá que todo o seu caminho de esforço e luta é guiado pela mão invisível de Deus, que conhece o destino dos mortais. As pessoas são como marionetas, controladas pelos deuses. Fazem-no através dos pensamentos, sentimentos e desejos das pessoas, bem como através dos chamados acaso e coincidência. E não apenas as pessoas. Todos os seres vivos deste mundo, incluindo os animais, estão sujeitos à mesma vontade invisível vinda do alto. Um dia, em agosto de 1993, viajava de comboio de regresso a Sichuan com a intenção de me refugiar novamente nas montanhas e aceitar alguém como discípulo para divulgar ainda mais a nossa prática. Nesse comboio, conheci um homem que mudou toda a minha vida. Ele estava no mesmo vagão que eu. Os nossos olhares cruzaram-se e nos reconhecemos imediatamente. Parecia tão jovem quanto eu. Tinha um rosto gentil e estava sempre a sorrir. Sentei-me ao lado dele e conversámos durante algum tempo. Fiquei chocado ao descobrir que as suas capacidades eram incrivelmente grandes. Não posso entrar em detalhes sobre isso porque a nossa escola está proibida de falar sobre tais coisas. Só posso dizer que, comparado com ele, eu era apenas uma criança tola. Tornei-me então seu discípulo e ele transmitiu-me o método de prática da sua escola. Após cerca de 1 mês de estudo com este mestre, ultrapassei os limites da minha escola anterior e atingi com sucesso o nível das 3 flores reunidas na coroa. Nessa escola, a ênfase está diretamente no cultivo da alma, pelo que o progresso é muito rápido. Logo alcancei o nível da imortalidade e parti então na minha última viagem neste mundo.